Então, enquanto as pessoas vão chegando, conseguiu passar o áudio? Aqui não consegue, mas a gente Não. consegue. Quer passar agora? Não, eu só queria passar enquanto o pessoal vai chegando. Eu queria dar eu vou passar direto do celular, então. Isso. Me dá o celular, Adélia. Adélia, que é a doutora Adélia é de Brasília. Nós vamos ter que agora, depois de passar uma manhã inteira junto, a gente vai falando que a Adélia é amiga do ministro. A assessora do ministro mandou um recado. Vou mostrar aqui o recado do ministro da Saúde, que já está junto com a gente, já sabe que nós estamos aqui. Eu mandei um material para o ministro da Saúde, o que é reto colítico, o que é doença de Crohn. Ele sabe que a gente está aqui e nós vamos colocar o áudio que a assessora dele nos mandou. Mas bota aqui, eu boto no microfone aqui direto. Daqui. Não, me dá aqui que vai no microfone. Aqui. Pelo amor de Deus, você não tem que pedir desculpa. Eu que peço desculpa, porque a gente não está conseguindo mesmo. Nesse início, eu estou aprendendo ainda, me adaptar na agenda dele, e a agenda dele está impossível. Manda um beijo para ela. Por favor, peça desculpas a ela por mim. E eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, porque eu sei que é a luta de vocês e a gente está começando o ministério. Vai ter oportunidade, tá? Desculpa, vizinha. Te amo. Beijo. Bom, agora eu também gostaria de convidar o vereador que veio aqui de Balneário Camboriú, que também está do nosso lado como vereador em Camboriú e tem 1 minuto para falar. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do evento, do fórum. Dizer que foi uma coincidência que eu encontrei a Núbia e a Zenaide no elevador, eu estava indo um outro assunto. Começamos a conversar porque éramos de Santa Catarina e chegamos no assunto porque, por acaso, eu apresentei o ano passado a criação do dia e do mês, né, Maio Roxo e do dia 19 de maio, em Balneário Camboriú. Já conseguimos a aprovação. Fui procurado por uma série de pessoas, tanto no aspecto da doença de Crohn quanto a recolite ulcerativa, e conseguimos a aprovação. Fizemos uma série de informativos para a comunidade, para o conhecimento, né? A própria TV Câmara em Balneário Camboriú foi um grande diferencial. Então, queria parabenizar a todos, né, pelo evento, dizer que estamos à disposição em Santa Catarina, né, agradecer também a Rejane, Thaís, Valmir, e dizer que estamos à disposição. Parabéns pelo engajamento e participem em Joinville, Santa Catarina, da corrida no dia 19 de maio, que com certeza vai ser uma possibilidade grande de mobilização e de dar conhecimento, né, à causa e a tantos benefícios a que só quem sabe, né, o que passa em cada uma das doenças que pode realmente entender, né, do dia a dia. Mas o importante, sim, de estarmos mobilizando, criando alternativas para o conhecimento, para a sociedade, para poder antecipar e dar exatamente visibilidade à causa. Parabéns a todos e muito obrigado por poder compartilhar a nossa experiência de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós vamos começar com o painel da tarde. Eu gostaria de convidar a Júlia Gonçalves Araújo Assis, que é cirurgiã dentista com especialização em saúde da família, dentista da família da Prefeitura de Caratinga, atuou como coordenadora e professora do curso técnico em saúde bucal da rede Doctum, foi membro do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, contribui na saúde pública como presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caratinga por 8 anos, é fundadora, presidente, ela tem a banda, a escola de samba, o lugar que tem o ensaio da escola de samba e membro do Comitê Científico da ALENDE, que é a Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. A Júlia vai nos falar dificuldades do acesso ao tratamento. Júlia. Obrigada, doutora Marta. Onde que é o negocinho? Para frente. Ok, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Doutora Marta, obrigada. Eu primeiro queria
parabenizar pelo evento. Tá maravilhoso, né, gente? Isso tudo aqui, esse encontro nosso. É a primeira vez que a gente vê tantos pacientes unidos pela causa, juntamente com os médicos, todo mundo, né? E ainda ser aqui em Brasília, né, aqui dentro do cenário, isso é de grande importância para nós, porque, afinal de contas, nós estamos dando um pontapé mesmo para ações de advocacy, né, ações que vão lutar por políticas públicas, mas de maneira efetiva, que todos nós estamos unidos na mesma causa. Então, eu queria te parabenizar e parabenizar cada um que está presente hoje, que eu sei que largaram suas famílias para estar aqui hoje. E é isso aí, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades de acesso ao tratamento. Como a doutora Marta falou, eu sou presidente da Alende, né? Ela fica em Caratinga. Caratinga é interior de Minas Gerais. Quando a gente resolveu montar a associação, quando eu tomei essa decisão, é exatamente porque eu tenho a doença de Crohn há 21 anos e a dificuldade de acesso lá no interior ela é muito grande, né? Dificuldade de acesso e de informações. Então, a gente resolveu montar uma associação lá para poder levar para o interior. Acaba que muito da minha visão é voltada para o paciente, claro que eu também sou paciente há 21 anos, mas também para os pacientes que moram no interior do Brasil, né? Que a nossa realidade, eu tenho certeza, não é diferente, é igual a do Brasil inteiro, de todos aqueles que moram em cidades menores, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho disso aí. A doutora Marta já me apresentou, né? Eu queria até grifar que eu contribuí para a saúde pública. Eu fui presidente do Conselho de Caratinga durante 8 anos, mas atualmente eu não sou mais presidente, tá? Bom, gente, para poder trazer aqui, para a gente poder falar de dificuldade de acesso a tratamento, quando a gente vai falar em dificuldade de acesso, para todo mundo é muito simples, muito simples, não, é muito igual, né? Todo mundo aqui nessa sala tem as mesmas dificuldades, nós estamos ouvindo desde cedo os mesmos problemas, porque isso é a realidade de todos nós. Eu quis trazer um pouquinho... personalizar um pouquinho essa apresentação, voltada também, tentando fazer uma comparação com os pacientes que moram em cidades pequenas. Para isso, eu fiz uma pesquisa, questionário. Essa pesquisa ela foi aplicada na internet, né? A gente divulgou na internet, ela ficou no ar de 9 a 16 de maio do ano passado, porque eu tive um evento da qual eu levei alguns dados, e eu resolvi aqui para o FOPAD colocar ela de novo para poder coletar mais pessoas poderem responder, para a gente trazer um dado mais ampliado. Por isso, ela ficou no ar só mais 3 dias, né, de 7 a 9 de março desse ano. Então, gente, foram 280 respostas que nós conseguimos coletar em apenas uma semana e 3 dias de coleta aí para preencher esse questionário. O questionário foi aplicado mesmo na internet, né? E aí eu quis trazer um pouquinho. Aqui, só para a gente ver que as pessoas, eu pedi para colocar quantos habitantes tinham os seus municípios, então a gente vê que eles foram classificados de acordo com o número de habitantes, até 10 mil, de 10 a 50, de 50 a 100 mil habitantes, de 100 a 200 mil e mais de 200 mil, que são as pessoas que moram em cidades maiores e capitais que acabaram respondendo. Não coloquei aqui estados e cidades, porque aí ia ficar muito amplo, tá? Dos que responderam à nossa pesquisa, 68% têm doença de Crohn, 30% retocolite e 2% falaram que ainda não tinham diagnóstico definido. E aí é uma coisa que eu já achei interessante lá como dado. A gente viu ali que o total geral da pesquisa, 30% falou que faz o tratamento no SUS exclusivamente. 37% exclusivamente por convênio. E aquele diversos que está ali, gente, é quem falou que faz SUS e convênio, enfim, um pouquinho de um pouquinho do outro. E 12% fazem o tratamento particular, né? E aí, quando eu joguei na planilha e fui comparar em cidades menores e maiores, a gente viu uma diferença que eu achei muito interessante. Quem mora em cidade maior tem mais acesso a plano de saúde. A gente vê lá que 56% faz o tratamento pelo convênio. E isso eu acho que reflete, inclusive, a nossa realidade. A gente vê que em cidades maiores, as pessoas, até no emprego mesmo, normalmente oferecem plano de saúde. Às vezes tem uma condição socioeconômica um pouco melhor que consegue pagar, e essa não é a realidade das cidades menores. Quanto menor a cidade, né, maior a dificuldade de acesso a plano de saúde, creio eu, pelo valor mesmo. Que é isso?
Deixa eu voltar ali, só para ver se aparece, porque eu não botei nada em branco. Bom, me desculpem. Não tinha, eu não sei o que houve. Bom, vamos lá. A principal questão que o pessoal reclamou foi acesso a exames. Além de acesso de medicamento, que nós vamos chegar lá, mas eles reclamaram muito com questão de acesso a exames. A calprotectina não é fornecida nem pelo SUS e nem pelos convênios, isso vem sendo relatado. Eles não... Acesso à tomografia, enterotomografia, não tem nas cidades menores, o pessoal não consegue ter acesso a isso, né? E aí isso foi muito relatado, né? E aí os pacientes das cidades menores precisam viajar se quiserem ter acesso a essas medicações, a esse tratamento. E eu colhi um relatório, eu fui pegando alguns depoimentos que no questionário tinham espaço para as pessoas falarem o que quisessem. E aí eu coloquei alguns depoimentos para poder ilustrar. Esse aí eu achei super interessante, eu acho que mostra bem, olha só. No dia 26 de fevereiro desse ano, depois de 2 anos esperando uma enterotomografia pelo SUS, foi liberado para esse paciente, para ele fazer no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Ele fez o preparo do exame, no hospital passou pela triagem, trocou a roupa e, na hora de fazer o exame, a enfermeira informou que o hospital não fazia o exame com enterografia. O paciente, depois de 2 anos, voltou para a Secretaria de Saúde, explicou e ele voltou novamente para a fila do SUS. Então, isso é só eu acho que mostra bem uma realidade. Esse paciente é de Ipatinga. Eu optei por não colocar nomes, mas eu coloquei de onde veio, tá? Bom, acesso a profissionais de saúde. 57% relataram que nas cidades não tem especialista em DI. Né? Não tem médicos especialistas na doença inflamatória. E muitos pacientes relataram que os especialistas, quando tem, não atendem pelo convênio ou não atendem pelo SUS, eles precisam de pagar essa consulta particular. E quando eu joguei esse dado para cidades menores, 76% das pessoas que responderam o questionário não têm acesso a médico especialista em doença inflamatória na sua cidade. Então, a gente vê que é um número bem alto, né? A gente vê a escassez aí de profissionais especializados nesse assunto, né? Aqui, com relação ao ambulatório de DI, a doutora Marta falou, isso foi mostrado na jornada do paciente também, né? E os pacientes, eu perguntei se eles tinham acesso a um ambulatório de DI, onde tivessem os especialistas, pessoas para poder tratar, né? Um centro. E aí, na nossa pesquisa, somente 14% têm acesso ao ambulatório de DI na sua cidade. 86% não tem. Olha como isso é surreal a gente imaginar, né? Porque é o ideal que tivessem para todos, mas não tem. E quando joguei esses dados para cidades com menos de 200 mil habitantes, a gente viu que só 3% tem ambulatório de DI na sua cidade. Então, assim, a gente tem muito que avançar nessas questões. Um outro depoimento que eu coloquei, esse depoimento da pessoa é de Navegante, Santa Catarina. Achei interessante. Fico triste por não existir uma clínica médica multidisciplinar que nos atenda, pois temos que ficar indo de médico em médico como se fôssemos pedaços ou gavetas. Além de ser extremamente ruim, é cansativo, estressante. Muitas vezes os médicos ficam divergindo do tratamento um do outro, que a gente sabe que é isso. A gente vai em um e o outro, às vezes, não, né, eles divergem. Acho de extrema necessidade que houvesse uma clínica ou centro multidisciplinar para quem sofre dessas doenças. Afinal, elas desencadeiam vários outros problemas. Né? Então, acho que isso aqui mostra bem uma fala que é o que nós gostaríamos de ter. Gente, aí eu queria até deixar claro que esses depoimentos eles são espontâneos no final do questionário. Eles falavam do assunto que quisessem, se quisessem contribuir com alguma fala, tá? Não foi específica sobre o tema, não. Vamos lá. Essa parte eu também achei super interessante. Eu perguntei onde o paciente consegue informação, né? Onde é que eles têm acesso à informação? E quando a gente vai olhar aqui o gráfico, eles nunca têm acesso à informação, ou raramente, em rádio e TV, ou seja, na mídia não é veiculado informação, né? Em palestras, eles não têm acesso a palestras, panfletos e revistas. Eles também não têm muito acesso a palestras. E um dado que eu achei assim, impressionante foi... Onde que liga o negocinho? Foi no posto de saúde, gente. Eles estão relatando ali, né? Olha lá.
Olha quantas pessoas nunca tiveram acesso à informação no posto de saúde, na atenção básica, que é onde tem que educar o paciente. É onde ele tem que receber educação para a saúde, é no posto de saúde, e no posto de saúde eles não têm acesso. Então, é um dado que eu achei bastante relevante para a gente falar aqui, né? Uma coisa que tem que ser pensada para tentar melhorar também. E aí, onde eles mais conseguem informação, de acordo com o que responderam, foi em sites e páginas de associação, ou seja, internet. No Google, é outro lugar que eles vão procurar, né? Em grupos virtuais, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Olha só, gente, onde o paciente está indo buscar informação, né? E também com o médico, obviamente. Muitos, né, conseguem informação com o médico. Mas aquele dado ali me chamou muito... pulei ali conversar com outros pacientes também. É uma outra forma do paciente conseguir informação. A gente vê isso aqui, a importância, inclusive, da palestra que nós vamos ter com a Alessandra, que é da nossa responsabilidade enquanto estamos falando numa rede social. A nossa responsabilidade como pacientes, como profissionais, como pessoas que vão passar informações para frente, porque muita gente entra, joga ali, a gente vê imagens horrorosas, coisas horrorosas, curas mirabolantes, e a gente tem que ter muita responsabilidade. É assim que o nosso paciente está conseguindo informação, né? Então, a palestra da Alessandra hoje vai falar bastante sobre isso, e eu achei bem importante, inclusive dentro do nosso dado. Apenas 6% dos pacientes se sentem bem, que conseguem algum acompanhamento nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. E um dado que me chocou: paciente que tem doença inflamatória intestinal tem paciente que tem doença crônica. Quem tem doença crônica tem que ter um acompanhamento. 52% nunca foi à unidade básica de saúde. Então, olha só, né? A gente tem um serviço no Brasil que não é utilizado também, né? Eu sei que esses profissionais eles têm que ser capacitados, mas o serviço ele existe e a gente pode melhorar muita coisa aí pensando nesse quadro todo, tá bom? Com relação a emergências, eu perguntei se a pessoa já teve que ir ao hospital, UPA, emergência, pronto atendimento, né? Em caso de dor de emergência. E aí, olha só, 69% dos que foram, né? 16% nunca precisou de nenhum atendimento de emergência. Apenas 15% dos pacientes que procuraram uma emergência se sentiram atendidos com propriedade pela equipe. A equipe se mostrou, e como uma colega hoje deu exemplo aqui, que foi bem atendida por um médico, foi encaminhada rapidamente, né? Então, apenas 15% dos pacientes relataram isso aí dentro da nossa pesquisa. Então, é o que a gente fala, a gente tem que pensar em capacitar, em orientar os médicos da atenção básica e da emergência também, para que eles consigam, não só médicos, mas também os enfermeiros, né, gente, que é quem recebe esse paciente. E quando a gente fala... é isso. Vamos ver se passa. Passa. Eu trouxe um vídeo, essa matéria foi exibida no jornal Bom Dia Brasil, e ela mostra um pouquinho, tem que ter áudio. Tem áudio? União, na região central de Minas, para ir ao médico em Belo Horizonte. 5 da manhã e os pacientes já estão na estrada rumo à capital mineira. São 60 quilômetros. Além do sacrifício da viagem, tem o risco. Esta é uma das rodovias mais perigosas do país. Depois de 2 horas de viagem, os pacientes chegam à capital. Centenas de carros que vêm do interior ficam estacionados nesta área, perto dos hospitais. Para muita gente, a espera em Belo Horizonte é longa. Até que todos os pacientes das caravanas sejam atendidos, ninguém pode voltar para casa. As pessoas aguardam nos bancos das praças ou nas vans, sem nenhum conforto. Depois da consulta e sentindo muita dor, Maria Berenice ainda vai esperar mais 5 horas para pegar a estrada. Muito doído. Mas depois de precisar, tem que enfrentar, né? Banheiro aqui, só tem banheiro, não é lá, fila lá. Não tem gente esperando. Não tem lanchonete, não tem nada, só para quem está internado. É duro, sai de casa, não tem hora para voltar. Se tem dinheiro, bem, se não tem, fica por isso mesmo. É humilhante. Desculpa, gente, eu até me emociono de ver. Essa é a realidade. Quem mora no interior e consegue o tratamento via TFD, tá?
Ali é um caso de uma cidade que os pacientes... Ela está a 60 quilômetros da capital somente, né? Os pacientes saem às 5 da manhã para consultar. Vou dar um exemplo da minha cidade, que é mais longe um pouquinho. A gente sai às 11 da noite, chega de manhã, consulta no ônibus, né? Está todo mundo dentro do ônibus. Você fica ali esperando. Tem alguns municípios, o meu também, o meu, graças a Deus, oferece. Tem alguns municípios que têm casas de apoio, que são casas alugadas, que recebem os pacientes para eles passarem o dia ali, para esperar. O paciente chega um ônibus inteiro, todo mundo vai consultar, todo mundo vai para a porta do hospital. A grande maioria espera nas praças e naqueles carros, aquele monte de ambulância. Aquilo ali é a nossa realidade. E aí, quando o último consultor, todo mundo entra dentro do ônibus e volta para a cidade de origem. No caso do meu município, especificamente, que eu faço o tratamento via TFD, né? Eu faço o tratamento, eu uso esse transporte, eu saio às 11 da noite e volto para minha casa no dia seguinte, por volta de 1 da manhã. Então, isso, para vocês imaginarem como é você conviver, morar tão longe, né? E essa é a realidade dos pacientes da nossa região, e eu tenho certeza que de grande parte do Brasil, né? A gente pensa muito em melhorar. Eu sei que o acesso é importante, ele é importante para todo mundo, mas essa é a realidade do paciente do interior, né? Que não tem acesso. Quando você não tem na sua região ou na sua cidade, a gente tem que enfrentar esse quadro aí. E aí eu perguntei sobre o tratamento fora, né? Dentro da minha pesquisa. Com relação ao tratamento ou acompanhamento da doença inflamatória intestinal, nas cidades, no geral, ficou ali, nas cidades até 200 mil habitantes, 70% tem que fazer esse tratamento fora do seu município. Então, tem que viajar. E aí, lá tinha até separado quantas horas viajam. E tem gente que viaja 8 horas para ter acesso ao tratamento e ao acompanhamento da sua patologia. Quando eu joguei esse dado, pensando só nas cidades a mais de 200 mil habitantes, somente 11% tem que se deslocar, viajar para fazer o tratamento. A maior dificuldade em viajar, paciente de Ibiúna relatou lá, a maior dificuldade é viajar para ter tratamento estando em crise. É muito desconfortável pela necessidade de ir ao banheiro o tempo todo, a dor, o mal-estar, levar horas para chegar e voltar do hospital em outra cidade. É isso que mais me incomoda. Então, aí é um relato de um dos pacientes. Em casos de cirurgia, né? Aí eu perguntei 2 pacientes que já fizeram cirurgia, né? Quem já foi operado? 79% tiveram que fazer cirurgia em outro município, em outra cidade. E nas cidades maiores, somente 11%. Maiores que eu falo, gente, é maior de 200 mil habitantes. Nem é tão grande assim, né? Eu ampliei ali. E aí, um relato de uma paciente de Coronel Fabriciano. Quando eu tive que fazer cirurgia, eu fui para outra cidade, a 200 quilômetros de distância. E fiquei sem o apoio dos meus familiares por ser longe. Vivi o desafio de ser ostomizada. Essa paciente, gente, é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela viajou, ela fez cirurgia, ela tirou o intestino, ela tem retocolite. E ela teve que ficar dias internada sem ninguém, sem acompanhante. Porque como que você... Sem família, não tem jeito, está em outra cidade. Tá? Então, é bem difícil para a gente. Eu fiz questão de colocar isso aqui, gente, porque me chocou. Algumas situações reais. Vocês estão vendo o painel daquele carro ali na frente? Vocês estão vendo? Consegue ver? O fio está todo exposto, está tudo quebrado? Isso aqui é uma van que transporta paciente. Tá? Olha o estado dela. Esse espacinho que vocês estão vendo aqui é o espacinho das pernas. Para viajar 8 horas sentado. Essa outra van não reclina o banco. Você fica 8 horas viajando nessa posição aí. Tá? E aqui uma foto de uma casa de apoio para o paciente. Então, assim, eu até queria registrar que, assim que a Secretaria de Saúde tomou ciência do estado que os pacientes estavam viajando, eles melhoraram aquele caso ali, ele foi como que fala? Resolvido. Em relação a medicamento, nós todos sabemos, né, dificuldade de liberação do medicamento. Os pacientes relataram muito a dificuldade devido a dúvidas para preencher a papelada, né, o papel para montar o processo, e dificuldade em liberação de exames. O paciente do SUS demora quase 1 ano ou mais de 1 ano para fazer uma colônia e ele precisa de um exame de imagem para poder colocar no processo. Então, vocês pensam como que é, até que ele descobre. É difícil, chega ao diagnóstico, depois ele precisa dos exames, os exames têm que estar atualizados para fazer a papelada, aí você manda, chega lá, está com erro, aquilo volta e ele volta de novo, porque o exame perdeu a validade. Então, é uma dificuldade muito grande que os pacientes relataram.
O processo de liberação é lento em alguns estados e municípios. Para vocês terem uma ideia, na minha cidade, especificamente, porque está no interior, demora 3 meses após da entrada que o medicamento vem, tá? 3 meses de espera depois da entrada, se tudo estiver certo. A falta de medicamentos na farmácia de alto custo, que a gente vem enfrentando essa realidade no Brasil inteiro, em vários estados. E também falta de atualização do PCDT da retocolite, que nós já falamos tanto aqui hoje, né? Não vou nem ficar falando que nós sabemos. O PCDT é de 2002 e não atualiza, e o paciente com retocolite não tem acesso à medicação biológica. Bom, aqui eu coloquei a foto desse abdômen de uma paciente. Ela tem retocolite. Ela fez 5 cirurgias durante 3 anos. Ela tem alergia à bolsa, inclusive. Ali ela está com o estômago de um lado, do outro lado tem uma fístula. E uma fístula cirúrgica para drenar. E aí eu coloquei isso aqui para as pessoas verem. Isso é retocolite, gente. Precisa atualizar. Essa paciente precisou de biológico. Ela judicializou e o Estado nunca comprou. Não deu tempo de esperar. Ela perdeu todo o intestino grosso e o reto. Tá? Ela fez várias cirurgias, tentou de todas as formas e não teve acesso à medicação, mesmo ganhando o direito de levar na justiça. O governo não forneceu o medicamento para ela. Tá? Então, eu fiz questão de colocar, porque isso aqui é uma foto que as pessoas têm que ver, eu acho, sabe? Até que ponto pode chegar a falta de tratamento para a retocolite, né? Bom, PCDT, então, que eu estou falando, os pacientes de retocolite não está no rol... outro detalhe, porque não tem acesso no SUS e ele também não está no rol da ANS, né? Só tem direito de biológico no plano de saúde quem tem doença de Crohn. Você tem doença de Crohn, você tem pelo menos alguns dos biológicos no SUS, e todos os biológicos que estão registrados na Anvisa, você tem direito no plano de saúde. Você tem retocolite, você não tem em lugar nenhum. Nem no SUS, nem no plano de saúde, e aí tem que partir para a justiça. É essa a nossa realidade. E isso tudo leva à judicialização ou mudança do CID, que a gente comentou aqui hoje já também, né? Diante disso tudo, nós pensamos como que pode mudar esse cenário. Primeiro, capacitar os profissionais de saúde, não só profissionais médicos, mas também toda a equipe de saúde, né? Divulgar as doenças inflamatórias intestinais para que as pessoas tenham acesso, como que fala? Desculpa. Eu vi a placa e já estou acabando. Acabou meu tempo, gente. Divulgar as doenças inflamatórias intestinais, né, para que as pessoas tenham empatia, entendam nossa situação. Fazer ações de advocacy, que é o que nós estamos lançando hoje. Né? Nós estamos hoje começando aqui uma ação efetiva, que é trabalhar e lutar todo mundo junto para políticas públicas e fazer acolhimento do paciente. Afinal de contas, um paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele passa por muita coisa e precisa ser acolhido. Rapidamente, isso aqui são algumas das ações. A gente, na nossa associação, nós fazemos congressos e palestras. Então, aqui tem algumas fotos dos nossos eventos, eu coloquei bem rápido. Aqui, ações de conscientização na rua. A gente monta tenda na rua, faz corrida de bicicleta, monta tenda para distribuir panfleto de doença inflamatória intestinal. Enfim, a gente faz várias ações para tentar dar visibilidade e também conseguir espaço na mídia, na televisão, que ninguém nunca fala. Lá na nossa região, fala sempre. Essa semana, hoje mesmo, tem um programa lá, graças a Deus, falando sobre DI. Por último, gente, eu queria trazer isso aqui para vocês. Desde o ano passado, eu venho questionando o Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação para saber como anda a atualização do protocolo da retocolite. Né? E aí, aqui estão as cópias das respostas que nós recebemos, né, do Ministério da Saúde. São documentos oficiais. Então, no primeiro documento, o Ministério fala que o PCDT da retocolite ele está sendo atualizado. Ele não está dando para ler, porque está pequeno, mas depois eu posso colocar público. Nesse segundo documento, eu insisti querendo saber uma data. E eles falaram que não tem como, devido à complexidade, inclusive porque eles estão avaliando para incluir o infliximab e o adalimumab. Eles especificaram, inclusive, no documento, de incluir no PCDT da retocolite. Isso está bem aqui textualmente. Essas duas respostas, elas são do ano passado, de maio do ano passado. E aí eu aguardei, né? Falaram que estava em fase de atualização, esperei 180 dias. Depois de 10 dias, eu fiz questão de olhar a pauta da Conitec, que não estava pautada ainda, eu tornei a questionar, só para a gente ver se já tinha algum posicionamento. Essa é a última resposta, eu recebi no dia 25 de fevereiro agora, de 2019,
O documento está aqui, assinado, responsável pela resposta é o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia, né? Então, aqui eles estão falando que a atualização ela tá em fase final de elaboração e que ele deve ser pautado na Conitec ainda esse semestre. Fiz questão de mostrar aqui para todo mundo, para a gente estar junto e acompanhar isso aí. Esperamos que resolva, né, e que aconteça, tá bom? Desculpem aí ter esgotado um minutinho, mas era isso. Obrigada. Desculpa, estourei.